Gosto tem. Ao sensato, diante da sabedoria divina, a humana parece lanterna à luz do dia. Agora no céu mergulharei, libertando-me da terra, saltitante para o alto, vou tornar-me Kouryu. Deste planeta acima ficarei, a mares e montanhas, minha força manifestarei. Serei um Micael. É minha missão cortar essa existência de desordem, criar um novo reino, meu único desejo. Do fim do mundo, agora é o tempo, irá começar na terra, no século vindouro, o reino do céu. Apenas sonho logo, mas será a esperança de paz, se a humanidade não acreditar em Deus. Nunca obterá a verdadeira tranquilidade aquele que não aceitar a supremacia divina. Quanto mistério! O homem nasce tão milagrosamente. A morte é um enigma. Ó segredo de Deus! Pote de glicínias. No dia 7 de fevereiro de 1955, 3 dias antes de sua ascensão, o mestre Meishu Sama adquiriu, finalmente, o tão ansiado pote de glicínias, que há muitos anos ele desejava possuir. Esse pote é uma obra de Nonomura Ninsei, ceramista que, tendo ido para Kyoto no início da era Edo, tornou-se pai da cerâmica Kyoyaki. Ninsei era considerado um mestre de torno. E, de fato, a riqueza da forma do pote é inigualável, assim como também a exuberância de seus desenhos, que mostram as glicínias em pleno florir, balançando-se ao vento num belo colorido. É realmente uma obra-prima representativa desse artista. No final de 1954, assim que soube da possibilidade de adquirir o pote de glicínias, imediatamente Meishu Sama afirmou o propósito de comprá-lo. Entretanto, por se tratar de uma obra-prima e estar indicado para receber a qualificação de Tesouro Nacional do Japão, seu preço não baixava de 3 milhões de ienes, quantia que a igreja não possuía em mãos. Diante disso, o mestre Jinsai resolveu abrir mão do solar da Montanha Preciosa em Tamagawa, propriedade que há muito tempo estava em litígio. Solucionou a questão amigavelmente e decidiu aplicar na compra do pote a quantia obtida. Quando o pote de glicínias foi entregue em sua casa, Meishu Sama estava sentado numa cadeira olhando para o jardim. No momento em que tiraram a peça da caixa de madeira que a embalava, ele ficou admirando-a, calado, com profunda emoção, parecendo saborear uma intensa alegria. À sua volta havia um profundo silêncio. Naquela noite, quando foi dormir, o mestre colocou o pote junto à sua cabeceira. De início, estava previsto que o pote de glicínias só seria entregue muito tempo depois do dia 8. Mas, repentinamente, por necessidade do seu proprietário, a data foi antecipada. Na tarde do dia 9, o seu estado agravou e ele ficou semi-inconsciente. Assim, se o pote tivesse chegado um dia depois, ele não teria podido colocar ao seu lado essa obra-prima pela qual esperara durante tanto tempo, nem teria tido o prazer de acariciá-la. Após sua ascensão, considerando um grande milagre a chegada do pote às suas mãos, enquanto ele ainda estava com vida, as pessoas que fizeram as negociações disseram: que bom que ele tenha chegado a tempo. Que bom
que Meishu-sama tenha tido essa alegria. A ascensão, renascimento, a notícia chocante. Na noite do dia 8 de fevereiro, o fundador adormeceu muito contente, mas pela madrugada começou a se sentir mal e daí em diante não conseguiu dormir direito. Na tarde do dia 9, depois de ter dado instruções sobre a construção em Atami e também sobre a reforma do anexo do Museu de Arte de Hakone e a preparação de sua reabertura, ele foi para a sala de visitas, onde ficou muito tempo olhando fixamente para as velhas ameixeiras vermelhas e brancas que estavam em pleno florir, e para as flores de cerejeiras Rican, no silêncio do solar da nuvem esmeralda, em cujo jardim batia o fraco sol do início da primavera. Que estaria pensando o fundador enquanto apreciava as flores? Pensaria na sua vida atribulada que teve início num ponto de Asakusa? Ou no futuro da obra divina que deveria continuar avançando firmemente, mesmo depois que ele não estivesse mais neste mundo? Eis um enigma indecifrável pela eternidade, até mesmo para os parentes que estavam ao seu lado. A última crise do fundador teve início exatamente nesse momento. Ele falou que estava sentindo algo anormal no peito e, quase carregado pelos dedicantes, foi levado para o quarto. Deitado na cama, dormia, acordava e voltava a dormir. Nesse ínterim, vez por outra falava com Yoshi e com o rei, que estavam cuidando dele, mas suas palavras foram ficando cada vez mais espaçadas. No amanhecer do dia 10, o fundador entrou em coma. Desde a noite anterior, o presidente Okusa e os demais diretores permaneciam reunidos à sua cabeceira, orando pelo seu restabelecimento. Mas às 15h33 desse dia, ele encerrou sua vida de 72 anos. Pela manhã, como o mestre continuava em perigo de vida, tinham-se enviado telegramas a todos os dirigentes da igreja do país com a seguinte mensagem: venha urgente à sede. Recebendo esses telegramas e imaginando o que havia acontecido, todos eles pegaram condução apressadamente rumo a Atami. A ascensão do fundador foi anunciada aos órgãos de comunicação pelo presidente Okusa Naoyoshi às 18h do mesmo dia, sendo transmitida ao país inteiro no noticiário das 19h. Prestando atenção às notícias, um dirigente que sentia o seu coração angustiado desde o recebimento do telegrama e a essa hora ainda estava na estação do local onde fazia a difusão, inesperadamente ouviu o nome da igreja messiânica, sentindo como que uma facada no peito aguçou os ouvidos. Então, escutou a triste notícia de ascensão do fundador. Disse a si mesmo que aquilo era um boato, mas, pensando que talvez fosse verdade, empalideceu. Suas pernas começaram a tremer e ele ficou sem ação. Tristonhos, os fiéis que estavam com ele também não disseram uma só palavra. As lágrimas rolavam de seus olhos sem parar e eles não sabiam o que fazer. Uma dirigente da igreja que casualmente foi ao escritório de Atami naquele dia, sem saber de nada, encontrou todo mundo triste e desanimado. Apesar disso, ela não imaginou que havia acontecido o pior e perguntou a um dos presentes como estava passando o fundador. Quando ouviu a resposta, desatou a chorar.
Os fiéis reagiram das formas mais diversas. Ao tomarem conhecimento da triste ocorrência, tinham uma reação de dor e não apenas de tristeza, e seus corações ficavam sombrios. Os que acreditavam que o Mestre era eterno e, sem saber desde quando, encaravam-no como um ser que havia superado a morte, jamais poderia supor que teriam de enfrentar sua ascensão. No dia 11, apesar de ser fevereiro, o mês mais frio do Japão, o corpo do fundador permanecia quente e seus braços e pernas ainda estavam macios. Os dedicantes hesitavam em colocá-lo no caixão, pensando que a qualquer momento ele iria reviver e abrir os olhos. No dia 9, exatamente na hora em que o fundador terminara todas suas tarefas divinas, ocorreram estrondos misteriosos e mudanças na pressão atmosférica. Numa vasta extensão que ia do leste ao oeste do país. No jornal Asahi, no dia 11, foi publicado um artigo com a manchete: no oeste do Japão, mudanças na pressão atmosférica. Estrondo não identificados em Oshima e arredores. Esse artigo dizia, segundo os relatórios recebidos pelo setor de meteorologia do Observatório Central de Tóquio, no dia 9, por volta das 15 horas e 30 minutos, houve estrondos de origem desconhecida no Observatório Meteorológico de Tomisaki. Posteriormente, o Observatório Tateyama localizava-se na cidade de Tateyama, no estado de Chiba, perto da montanha Nokogiri, onde o fundador recebeu a revelação da transição da noite para o dia. De Oshima, de Miyakejima, de Shizuoka e etc. Mais tarde negou-se a relação da causa e efeito entre os estrondos e a mudança de pressão atmosférica, permanecendo não identificada a verdadeira causa do fenômeno. Teria sido um mistério manifestado no mundo natural, prenunciando a ascensão do fundador? A dedicação em prantos. Ante o inesperado acontecimento, os diretores da igreja realizaram na mesma noite uma reunião de emergência e, seguindo a vontade do mestre, acolheram Yoshi como segunda líder espiritual. Nessa reunião ficou decidido realizar o culto de sepultamento no dia 17 de fevereiro e construir o sepulcro sagrado na terra divina de Hakone para aí enterrar o corpo do fundador. Mais tarde soube-se que misteriosamente o local escolhido coincidia com o lugar onde ele dissera a alguns discípulos e dedicantes que deveria ser construída sua morada eterna. Tomando conhecimento de que em 1954, no seu último verão em Hakone, o fundador falara a um dedicante que em breve estaria residindo ali para sempre. As pessoas relacionadas àquela decisão novamente foram tocadas pela sensação de mistério. A construção do sepulcro foi considerada uma obra milagrosa, realizada pelos dedicantes que, erguendo-se de dentro de sua tristeza, trabalharam dia e noite para terminar o trabalho a tempo do culto de sepultamento, o qual seria realizado dali a uma semana. Situada dentro do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, a Terra Divina é também uma região paisagística. Por isso, era proibido construir sepulturas no local e enterrar corpos sem cremar. Mas esse difícil problema também foi vencido milagrosamente, graças ao ardoroso empenho dos discípulos. Quem se empenhou mais intensamente para obter a compreensão do governo do estado de Kanagawa, explicando o verdadeiro motivo das pretensões da igreja, foi Ishihara Torayoshi, que mais tarde ocupou o cargo de conselheiro.
Anteriormente, ele trabalhara na sede da delegacia daquele estado e tinha muitos conhecidos nesse setor. Quando era chefe da delegacia no estado de Hiroshima, Ishihara sofria com os sintomas da radiação causada pela bomba atômica, mas fora salvo por intermédio do Jorei, tornando-se fiel. Continuou a trabalhar na sede da igreja mesmo depois da ascensão do fundador, vindo a falecer no dia 2 de maio de 1980, aos 78 anos incompletos. Graças à sua atuação e a de outros discípulos, o pedido de construção de cemitério privado entregue no dia 12 foi deferido oficialmente no dia 15. A obra teve início com o desmatamento e aplanamento do terreno. Derrubou-se o aclive acentuado e aterrou-se a parte baixa, para aí se construir uma sepultura redonda constituída de 3 camadas, respectivamente com 12 metros e 7 centímetros, 11 e 9 metros de diâmetro. Na época, os integrantes do grupo de dedicação não chegavam a 100, mesmo juntando os de Hakone e os de Atami. Além disso, entre eles também havia mulheres, de modo que na realidade era uma obra impossível de ser realizada em número tão limitado de dias. Recorreu-se então a uma firma construtora. Entretanto, ao ser-lhe apresentado o projeto e mostrado o local da construção, ela recusou o serviço, dizendo que não poderia terminá-lo dentro do tempo estipulado. Obviamente, a situação não permitiria adiamento do prazo, sendo, portanto, necessário realizar o trabalho com a força dos fiéis. Pediram-se dedicantes nas igrejas mais próximas e até que todos os preparativos ficassem prontos e a obra fosse iniciada, já era dia 14, mas tão logo ela teve início, foi efetuada sem interrupção. Durante o dia todos trabalhavam e à noite fazia revezamento a cada 2 ou 3 horas. Construção do sepulcro sagrado, realizado dia e noite, ininterruptamente, sob o rigor do inverno. O inverno de Hakone é rigoroso e à noite faz frio a ponto de se sentir os ossos congelados. Entretanto, a tristeza superava a baixa temperatura e a dor no coração era maior que a dor causada pelo frio, o qual penetrava na pele. Alguns dedicantes, carregando terra e usando pás, relembravam a figura e a voz do fundador e não conseguiam reprimir os soluços. Na hora do descanso, tanto os fiéis como os profissionais tiraram um cochilo com a roupa de serviço mesmo e, na hora do revezamento, acordavam e recomeçavam a trabalhar. Soma Naoji e outras pessoas encarregadas da obra não tinham tempo sequer para tomar banho e fazer a barba ou trocar de roupa, ficando realmente sem dormir e descansar. Devido ao frio e ao excesso de trabalho, o desgaste físico era intenso, por isso todos aqueciam o corpo tomando água quente com açúcar e feijão doce com caldo, preparados para eles. E engoliam ovos crus, a fim de ganharem força. Se por um acaso chovesse ou nevasse, a terra ficaria enlamaçada, o que dificultaria muito o serviço. Entretanto, naqueles 4 dias, felizmente, quase não choveu nem nevou, de modo que a obra pôde ser desenvolvida conforme fora programada. Relembrando a época, Soma Naoji disse comovido: trabalhamos realmente sem dormir e sem descansar. Quando penso naqueles dias, fico atônito, sem saber como podemos aguentar. Até nós que executamos a tarefa, não conseguimos acreditar quando ela ficou pronta. Ao lembrar-me daquele momento, não posso conter as lágrimas. O sepulcro sagrado foi construído pelas mãos de 1.200 dedicantes
e 555 profissionais em pouco mais de 3 dias, iniciando-se no dia 14 e terminando na manhã do dia 17. Originariamente, ele era formado de 3 camadas de terra e não estava revestido com pedras que o revestem hoje. À sua volta não existiam as calçadas de pedra nem os gramados que existem atualmente, mas apenas alguns pinheiros altos e velhos que ainda se erguem no local e em volta de cujas raízes só havia montes de terra preta. O sepultamento. No dia 15 de fevereiro, às 2 horas da madrugada, apesar da temperatura abaixo de zero, um grande entusiasmo envolvia os últimos momentos da obra. Nessa mesma madrugada, no solar das nuvens esmeralda em Atami, com as ameixeiras vermelhas e brancas sobressaindo na escuridão da noite e o perfume do incenso pairando silenciosamente no ar, realizou-se um ofício religioso diante do ataúde do fundador. Sob a liderança de Yoshi, que havia sucedido a ele como segunda líder espiritual, a oração a Machi Norito foi entoada serenamente. Ao término da cerimônia, com todo o sentimento, os presentes depositaram flores no ataúde e, em seguida, este foi carregado nos ombros por 10 pessoas e colocado no carro funerário, atravessando a cidade rumo ao templo messiânico quando ainda não tinha amanhecido. No templo messiânico, os preparativos para o culto de ascensão já estavam prontos. No palco, onde fora pendurada uma foto do fundador em tamanho real, e de ambos os lados da nave havia mais de 100 coroas de flores enviadas pelo Ministério da Educação e Cultura, Ando Masazumi, pelo Ministro da Agricultura e Florestamento, Kono Ichiro, e por outras pessoas. Os fiéis que tinham começado a chegar à noite elevavam-se mais de 10.000 na hora do culto, lotando até o espaço externo do templo. Naquela época ainda não existiam poltronas no interior da nave e os participantes ficavam todos de pé. Apesar disso, não havia espaço nem para as pessoas se moverem. O ofício religioso realizado perante o ataúde do fundador no solar da nuvem esmeralda. A cerimônia teve início às 9 horas com o som grave dos instrumentos musicais. Quando a oração do culto de ascensão começou a ser entoada, todos, a cada palavra que era dita, começaram a relembrar a figura do fundador. Aqui e ali ouviam-se soluços abafados que foram se multiplicando e ecoando pelo templo com o barulho das ondas quando a maré está subindo. A seguir, foram apresentadas palavras de condolências por altas personalidades representativas do mundo religioso, político, financeiro, artístico e cultural. Entre elas, Miki Tokuchika é a líder da entidade religiosa PL. Dando sequência à cerimônia, leram-se os telegramas enviados à igreja. Lamentando imensamente a ascensão do fundador, Takahashi Seiichiro, que na época era o presidente da Comissão de Preservação do Patrimônio Cultural, enviou as seguintes palavras: expresso o meu mais profundo respeito em relação ao trabalho por ele executado, não só instituindo, como se dedicando à fundação do meio da preservação da arte para preservar as belas artes japonesas e também dirigindo o Museu de Arte de Hakone, atividade através da qual ele divulgou o patrimônio cultural do país e contribuiu para a elevação da cultura.
Eu tinha grandes expectativas de uma contribuição ainda mais longa de sua parte, de modo que expresso respeitosamente meu profundo sentimento pela sua súbita passagem e minha mais elevada consideração. Através das palavras dos participantes e dos telegramas enviados, as pessoas presentes ao culto de ascensão sentiram mais uma vez o grandioso trabalho realizado pelo fundador, o qual abrangia não apenas o aspecto religioso, mas vários outros aspectos da cultura, inclusive o artístico. Quando a leitura dos telegramas terminou, Yoshi, a segunda líder espiritual, com uma vestimenta funerária de cor branca, fez o ofertório de gratidão. Sua figura mostrava a tristeza de ter perdido aquele que era seu mestre e esposo, mas revelava a firme decisão de vencer a dor e prosseguir o trabalho que ele havia deixado. Às 11 horas, o Ataúde foi novamente levado para o carro funerário, que, acompanhado por um carro guia e seguido por mais de 30 veículos, passou por Odawara e rumou para Gora, em Hakone. Imediatamente após a chegada àquele local, foi realizado solenemente o culto de sepultamento, frente ao sepulcro sagrado que acabava de ser construído. No sepulcro sagrado havia uma abertura lateral voltada para o nordeste, com a entrada na direção sudoeste. Como que deslizando, o ataúde foi sendo colocado vagarosamente no fundo dessa abertura até ficar depositado no centro da sepultura esférica. A seguir, os familiares do fundador, os dirigentes da igreja e os dedicantes que o serviam de perto foram, um a um, colocando uma pá de terra para fechar a entrada do sepulcro. Assim, o corpo do mestre ficou descansando eternamente nesse local, com a cabeça voltada para o nordeste e os pés para o sudoeste.